Sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo bíblico. Como seremos no céu? Seremos como os anjos, semelhante aos anjos? Teremos corpos semelhante aos corpos dos anjos? Seremos iguais a Jesus? Haverá casamento? Haverá reprodução humana? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto, porque ela tem todas as respostas do que eu citei agora. E se gostar, dá um cliquezinho em gostei, que não custa nada para ninguém, para que o YouTube divulgue o vídeo para mais pessoas ainda. E se não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo que eu posto. E se não for notificado, entre que eu posto 4, 5, 6 vídeos por semana. Como será a vida no céu? Seremos nós mesmos? Teremos a mesma identidade? Ou passaremos por mudanças físicas? Seremos todos homens? Pois a Bíblia nunca citou o sexo feminino no céu, como nome de anjos, por exemplo. É sempre masculino. Gabriel, Miguel. Jesus é homem. João foi arrebatado para o céu e viu 24 anciãos, sexo masculino. Será se as mulheres que forem salvas continuarão sendo mulher? Ou então perderá a sua identidade? A Bíblia tem a resposta. Vamos a ela. Apesar de seres celestiais serem identificados na Bíblia como masculino, como Miguel e Gabriel, por exemplo, mas veja que são anjos e por isso não serve como justificativa, porque anjos são espíritos criados por Deus um a um e sempre serão espírito. Espírito é espírito. Anjos, tanto anjos de Deus como demônios, o diabo, o próprio Deus, todos são espíritos e serão espíritos para sempre. E os corpos no céu serão corpos transformados, e não o espírito como são os anjos. As pessoas no céu não perderão sua identidade. Vamos provar na Bíblia. Veja que Jesus disse que no céu os salvos vão cear com Abraão, vão sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mateus 8, verso 11, se eu não estou enganado. Davi disse acerca de seu filho que morreu, que um dia ele iria a ela, e ela não voltaria mais para ele. Tudo indica que as pessoas serão reconhecidas e não perderão a sua identidade. Continuarão sendo elas mesmas, como o exemplo de Abraão, Isaque e Jacó, o filho de Davi. E logo teremos mais exemplos ainda. Só continue insistindo. Haverá sim transformação física. Por exemplo, os velhos serão transformados porque a velhice veio como consequência do pecado de Adão, bem como deficiente físico, né? O nosso corpo será transformado e será semelhante ao corpo de Cristo. No céu, os salvos não serão espíritos, não será espírito, mas serão corpos transformados igual ao de Cristo. Filipenses 3, versos 20 e 21, veja na tela. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, agora veja, para ser conforme o seu corpo glorioso. O salvo terá um corpo semelhante ao de Cristo. Ele vai ressuscitar como Cristo ressuscitou e terá um corpo glorificado semelhante ao que Cristo teve ao ressuscitar. Eu não acredito que no céu perderemos a identidade. A Bíblia não dá margem para isto. No céu, cada pessoa continuará sendo ela mesma e também será reconhecida. Veja mais um exemplo
que na transfiguração de Cristo em Mateus 17, onde apareceram Moisés e Elias e falavam com Cristo, veja, Moisés e Elias foram reconhecidos. Pode até ter mudado sua aparência física porque foram transformados. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Mas, mesmo assim, foi suficiente para serem identificados. E mais, Jesus, quando ressuscitou, ele foi reconhecido pelos seus discípulos quando apareceu para eles. No céu haverá uma ceia com Abraão, Isaque e Jacó. Tudo que eu citei indica que nenhum deles perdeu a sua identidade, ou vai estar com outra forma, ou ser transformado em outro ser a ponto de ficar irreconhecível. Claro que o nosso corpo será transformado. Como diz em 1 Coríntios 15, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O salvo vai ressuscitar com corpos incorruptível e mudado. Corpo perfeito e bonito. Será um novo corpo, mas será reconhecido, conforme eu já provei agora. A única diferença entre os salvos e os anjos que moram no céu e sempre estarão lá, os anjos são espírito. A única semelhança que haverá entre os salvos quando forem para o céu e os anjos é que o salvo não se reproduz. No céu não haverá reprodução humana. Veja Mateus 22, verso 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos. Não haverá casamento e nem reprodução humana. Como os anjos também não se reproduzem e não se casam. Alguns interpretam que os salvos serão assexuados. Podemos usar duas interpretações para assexuado, para se adequar ao nosso estudo. Eu vou usar dois adjetivos. Assexuado significa sem órgão genital, ou também pode ser uma pessoa sem interesse sexual ou sem órgão sexual. O versículo deixa claro, dentro do seu contexto, que no céu não haverá casamento, nem relação sexual e nem reprodução humana, porque no céu só entra corpos transformados, pessoas que pagaram o preço para chegar lá. Por isso não haverá reprodução humana. Anjos são espíritos porque foram criados assim, por Deus um a um. Bem como Deus também é espírito. O diabo é espírito, demônios são espírito. Jesus não é espírito. Ele foi espírito antes de vir à Terra. Quando ele veio à Terra, em forma de homem, teve um corpo igual ao nosso, para poder sofrer e morrer. E ressuscitar. Então ele ressuscitou com o corpo glorificado, e na ressurreição os salvos ressuscitarão com um corpo igual ao corpo de Cristo. Como diz 1 Coríntios 15, do verso 20 a 23. No verso 20 diz: a saber, Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Até o momento, somente Cristo ressuscitou com um corpo transformado. No verso 23 diz: cada um por sua ordem, ou por sua vez. Primeiro Cristo e depois os que são de Cristo na sua vinda. Até o momento, só Cristo ressuscitou com o corpo transformado. E no arrebatamento da igreja, os salvos vão ressuscitar com um corpo transformado igual ao corpo de Cristo, conforme eu já li. Então o termo citado como os anjos é somente na questão de não se casar e não se reproduzir, e também não ser espírito. Não significa que seremos transformados em outra pessoa irreconhecível. No princípio, Deus criou macho e fêmea. Gênesis 1, verso 27. Homem e mulher.
e creio que seguirá essa linha. Homem será homem e mulher será mulher. Porque se a mulher for masculino, perderá a sua identidade, né? Não podemos comparar com anjo. Anjo é espírito, foi criado por Deus e sempre será espírito imortal e sempre viverá no céu. E nós não. Iremos ressuscitar com um novo corpo, mas não perderemos a identidade. Não podemos crer de maneira nenhuma que perderemos a identidade. As únicas mudanças que sofreremos é que os velhos serão transformados, porque a velhice veio como consequência do pecado. Da mesma forma, deficiente físico será transformado, pois os problemas físicos, velhice, doença, deram entrada com a queda de Adão. E o nosso novo corpo, abatido e cansado, será transformado num corpo incorruptível e imortal. Mas devemos crer que seremos nós mesmos, de forma reconhecível, conforme eu já citei os exemplos. E quem sabe reconheceremos familiares, pois Davi disse que tinha a esperança, quando morreu o seu filho, de um dia encontrá-la no céu. Disse que a criança não voltaria, mas ele iria até ela, para reconhecê-la e viver com ela. Então é isso aí. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.